vamos falar de cultura aqui, né? Esse fórum é sobre cultura. E vai ser 10 minutos cada um, e depois eu vou abrir para vocês, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Tá bom? Como o nosso tempo também não é muito, então eu vou correr assim. Eu vou começar com a Yara. Yara, eu confesso que eu assisto muito jornal. E eu acompanho muito. Na verdade, eu vivo o jornal. Se eu estou no carro, se eu estou em casa, ou mesmo se eu estou na rua, na caminhada e nas minhas corridas, eu coloco o jornal. Então, eu acompanho bem a gestão daqui, né, de Goiânia. Também, devido à CUFA, a gente acaba tendo. Né? Eu gosto que, quando você ali assume a gestão, ela é uma gestão circunscrita. Né? Ela não é... Você traz um tema, você traz uma meta de levar os recursos para os lugares que os recursos aonde não estavam chegando, né? Que você usa até o termo da interiorização dos recursos. Então, a minha pergunta para você é: como que está sendo esse desafio de assumir a gestão, né? Você assume uma gestão ali desafiadora. E, de fato, como que está sendo essa distribuição de recursos no território, que são territórios de favela, periferia, que são, de fato, as pessoas que precisam da cultura? Porque, como eu disse, quando eu entro, eu acredito na cultura como um poder de transformação. Então, a cultura ela precisa chegar na periferia, ela precisa chegar na favela. E ela tem que chegar de uma forma que é oportunizada. O que seria uma forma oportunizada? Não adianta a gente ter a cultura em um lugar que as pessoas demoram 2 horas e também não sabem como vão chegar para usufruir. Então, como que está sendo isso? Bom dia, mais uma vez. Antes de começar a minha fala, Giovana, eu acho importante passar uma pequena informação. Estou vendo que tem bastante gente aqui do Colégio Militar. Eu sou uma egressa, eu fiz todo o meu ensino médio no CPMG Vasco dos Reis. Então, é muito legal estar vendo aqui algumas pessoas que estão começando a vida onde eu comecei. Então, é muito bom e boa sorte para vocês aí, que vocês tenham muito sucesso de agora para frente, quando vocês realmente vão entrar aí na vida adulta, na vida profissional. Mas, em relação à sua pergunta, desde que nós chegamos, desde que eu assumi ali a Secretaria de Estado da Cultura, a gente vem sempre buscando reformar, restaurar, deixar os equipamentos culturais de Goiânia aptos a receberem todas as pessoas. E esse investimento vem também nos equipamentos que estão mais aqui ao centro ou aqueles que são mais democráticos, onde as pessoas, independente da região que ela esteja, aqui em Goiânia ou até mesmo na região metropolitana, tenham facilidade de acesso. Então, que independente de ter um carro, de ter algum transporte próprio, essas pessoas consigam chegar. A exemplo disso, eu falo do Martim Sererê, que é o equipamento que nós temos mais centralizado aqui em Goiânia, onde as pessoas realmente conseguem chegar através de qualquer meio de transporte, e, a partir daí, nós conseguimos democratizar o acesso das pessoas a esses eventos. Mas não fica somente nos equipamentos também. Em 4 meses de gestão, através do Programa Goiáses e através do Fundo de Arte e Cultura, nós conseguimos fazer o repasse, aí, fazer o investimento de R$ 34.200.000, sendo 20 milhões através do Programa Goiáses e 14.200.000 através de 16 editais do Fundo de Arte e Cultura. Desses editais, talvez o segundo ou o terceiro, não tenho aqui o valor exato na memória, mas o do hip-hop, voltado ali para ações do hip-hop, foi um dos maiores que nós tivemos na história do Fundo de Arte e Cultura, o que mostra também que nós estamos mudando o perfil dos editais, o perfil dos investimentos na secretaria e também, mais uma vez, democratizando. Havia um hábito aí, ou havia uma história de que esses recursos eles ficavam muito aqui na capital, ficavam muito na região metropolitana, e desde que o governador Ronaldo Caiado assumiu o estado de Goiás, o governo do estado de Goiás, ele sempre fala sobre interiorização, em democratizar acesso aos nossos recursos, que esses recursos não fiquem só aqui, mas que vá para todas as regiões do estado, vá ali para o Nordeste goiano, onde nós temos diversas comunidades ali
quilombolas, nós temos os calungas, para o sul do estado, o sudeste, que é uma região um tanto quanto mais rica, mas que esses recursos sejam efetivamente cheguem aonde tem que chegar. E fazendo uma análise ou um estudo do que a gente conseguiu fazer nesse pouco tempo, que em 4 meses nós nos surpreendemos com a demanda e com o que nós conseguimos fazer com esses recursos. Hoje nós conseguimos ver, nós conseguimos analisar e ter até a comprovação de que os recursos estão ficando, em sua grande maioria, no interior. Então, projetos que antes não tinham oportunidade ou possibilidade de serem realizados por falta de recurso, hoje conseguem chegar até lá. A Lei Aldir Blanc, que foi uma lei emergencial, um recurso que veio do governo federal, à época, quando nós tivemos a oportunidade de editar, de criar editais para fazer o repasse desse valor, uma equipe nossa, à época da Secretaria de Estado da Retomada, andou por vários e vários municípios aí do estado, principalmente aqueles onde as pessoas tinham mais dificuldade, inclusive dificuldade em acesso a computador ou a tecnologia. Então, essa equipe foi para lá para conseguir fazer a inscrição. Então, editais de povos originários foram editais assim que nós conseguimos transferir 100% do recurso, editais de arte popular e artesanato também, onde pessoas que teriam um pouco mais de dificuldade em acessar esse recurso também conseguiram acessar. Até o momento de prestação de contas, uma equipe auxiliou nessa prestação de contas e, graças a este momento, a gente costuma brincar e falar que teve uma chave, teve uma mudança de realidade ali dentro da secretaria, porque a partir de então nós conseguimos verificar que é possível fazer edital onde todos tenham possibilidade de receber e muitas das burocracias e das travas que nós tínhamos ou nós colocávamos ali por ser cultural ou habitual, de achar que aquilo precisava estar, hoje nós temos a compreensão, nós temos a certeza de que não tem aquela necessidade e que aquelas travas, muito pelo contrário, elas não estavam ajudando, elas estavam atrapalhando. Então, essas travas já foram corrigidas no edital do FAC, do Fundo de Arte e Cultura. Foram quase 3.000 inscrições agora dentro desses 16 editais. Essa semana o primeiro resultado já está saindo. Hoje o último resultado, que é do edital de festivais e de hip hop, já está saindo também. Então, ainda no próximo mês, no mês de junho, todo esse recurso vai ser repassado, que é mais uma vitória, eu entendo que é a vitória da Secretaria, vitória do Estado de Goiás, que quando nós chegamos, haviam editais do ano de 2016 e 2017 que não tinham sido pagos. Então, as pessoas receberam, foram contempladas, digamos assim, mas o recurso nunca chegou até elas. Então, os primeiros 4 anos de mandato do governador, eu ainda não estava à frente da pasta, mas ali foram 64 milhões de reais em dívidas pagas. Então, esse ano, talvez um dos maiores desafios é justamente ter a possibilidade de, sim, fazer política pública, de, sim, trabalhar pela cultura e para a cultura, porque hoje nós temos a possibilidade de lançar editais com recurso previamente empenhado. E a Roberta aqui é uma grande alegria, porque eu entro ali na secretaria com total respaldo e confiança do governador e, principalmente, tendo o Ministério da Cultura ali, que pode dar esse apoio para a gente. Então, nossas conversas já começaram desde janeiro, a Secretaria de Estado da Cultura de Goiás está muito, muito feliz com a criação do Ministério e a possibilidade de ter um escritório do Ministério aqui no Estado, aqui na capital, pertinho da gente. Então, é uma gestão assim, colaborativa e que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso e descentralização. Bacana. Só tira uma dúvida aqui. Quando você fala 64 milhões pagos, isso foi dentro quando você está à frente da pasta, nesses 4 meses? É isso? Não. Ou não, foi no decorrer do... Foi a partir do ano de 2019. 2019 e 2020. 19, 20, 21 e 22 foram praticamente 4 anos de pagando dívidas. Eu brinco com o pessoal também, que eu acho que eu fui a primeira servidora interina da história da administração pública. Porque quando o secretário César Moura entrou interinamente na Secretaria de Estado da Cultura, eu estava na Secretaria da Retomada, onde ele era secretário. Então, eu fui como uma espécie de interventor para a cultura, para poder entender o que estava acontecendo lá, para que a gente tivesse condições de fazer o pagamento dessas dívidas. Então, eu fiquei 1 ano ali ajudando ele como uma interventora, bem entre aspas, um segundo ano, o ano de 2022, como superintendente de gestão integrada na Secretaria da Cultura já, e em janeiro desse ano, agora de 2023, o governador Ronaldo Caiado me nomeou como interina e há 20 dias atrás ele me efetivou à frente da pasta. Parabéns.
E só aproveitando um pouco também, uma coisa que não ficou claro, qual que é o valor hoje que está sendo investido na cultura, em editais? Em editais do Fundo de Arte e Cultura, 14 milhões e 200, através do Programa Goiáses, 20 milhões de reais, onde desses 17 milhões e 100, até a hora que eu saí da Secult, pode ser que aumentou já nesse pouquinho, mas já foram captados, e 33 milhões de reais investidos em equipamentos culturais aqui no estado. Show de bola. Bora escrever projeto, povo. Olha aí. Bora lá. Aproveitando, dentro desse viés de distribuição de recursos, que isso é muito importante, é foda pra caramba, porque você acaba ativando a economia criativa no local também, né? Isso é muito importante para a economia. Eu venho aqui com a Aline, porque a Aline também ela tem uma pegada muito legal em São Paulo, que é a descentralização da cultura, que é onde a virada cultural acontecia também no centro, igual aqui, que a cultura ficava muito centralizada, e aí ela leva para os outros bairros. E São Paulo é enorme, né? Então, isso é muito importante. E, para além disso, que é uma coisa que eu vejo muito, é que a virada cultural hoje ela não é só para os jovens. Tem muitas atividades para crianças, né, Aline? Aline, minha pergunta para você, quais são os impactos que... Você falar um pouco disso, da virada cultural, que acontece agora nos próximos dias, né, em São Paulo, um evento que movimenta o turismo, a economia, de um modo geral. Falar um pouco da virada cultural e quais são os impactos socioeconômicos que você pode dizer aqui para a gente, o que isso é positivo. Bom dia, meu povo! Essa turma do fundão que está na fofoquinha, a tia vai fazer uma prova com vocês. Olha! Gente, primeiro eu quero muito agradecer aqui para a gente conseguir ter unido esse time para falar de cultura e como a gente está conseguindo levar isso cada vez mais para as pontas. Diferente daqui, São Paulo é uma cidade muito grande, ó, que aqui é muito grande. Nós temos 12 milhões de habitantes na cidade de São Paulo. Eu estou na secretaria, gosto muito quando começa a minha... Olha lá, olha lá. Ei, foca aqui. Você de azul. É muito professora da turma, ela. Gosta, sim. Pois a gente tira uma foto, aí você me desculpa. E aí, o que acontece? Eu gosto muito quando a gente começa logo essa minha apresentação, se a gente pensar que a cidade de São Paulo tem quase 500 anos, quase mais, né? E é a primeira vez que a cidade de São Paulo ela tem, na cadeira que foi de Mário de Andrade, uma mulher negra, isso é muito representativo. Isso é representativo do quanto hoje a gente pode dizer que tem uma ministra da cultura que também é uma mulher negra. E significa que a gente está começando a quebrar barreiras. Exato, merece palmas. E, além disso, a dificuldade é conseguir montar um time para a gente depois não ter a tarde de olá. Era só uma cota. Então, a gente tem aqui mulheres, a Roberta, que também é do MINC, provando o quanto nós temos capacidade de executar qualquer coisa. Então, aqui a gente tem a galera da Escola Militar, é isso que a secretária falou? Escola Militar. A gente tem uma juventude bacana aqui. E essa mesa aqui é para mostrar para vocês o quanto representatividade não é uma palavra bolha. Representatividade é uma palavra cheia de coisa. Ela não é uma palavra vazia. É para vocês pegarem as informações daqui, que moram no estado, na cidade, e irem atrás dos fomentos que a secretária falou. Irem atrás das grandes oportunidades. Em São Paulo, a gente está fazendo, agora indo para a pergunta da Giovana, em São Paulo a gente está fazendo um monte de coisa legal. Desde que eu assumi, a gente entendeu... E eu falo sempre a gente porque é um time ao meu lado construindo políticas públicas. Eu sou de um bairro em São Paulo. Quem conhece São Paulo aqui, levanta a mão. Boa, temos uma boa porcentagem. Tem um bairro em São Paulo que chama Pirituba. Pirituba é um bairro da periferia da Zona Norte. Ele é tão cagado, o meu bairro, que eu amo, que ele não é nem Zona Norte nem Zona Oeste, ele é Zona Noroeste. Ele fica no meio dos dois. Ele quase não tem pai nem mãe, entendeu? Ou seja, a gente é meio cagadinho, mas a gente é legal. E é uma grande periferia da cidade. E eu lembro do impacto que foi, Roberta, quando eu vi... Eu sou do rap, eu sou um fruto literal do hip-hop.
E eu lembro do impacto que eu vi a primeira vez numa praça, o show do M. Dinaldinho. Vocês gostam de rap? É isso, rap é nós. E aí, agora, eu na Secretaria de Cultura, nessa cadeira, a minha missão e obrigação é conseguir despertar em outros jovens aquilo que a cultura me despertou quando eu era criança, adolescente. Então, a gente tem um programa, eu não sei se a nossa secretária daqui conhece, que é o EMIA. A EMIA é a Escola Municipal de Iniciação Artísticas. Então, a criança entra lá com 6 anos de idade e ela sai com 12. E ela passa por uma trilha de formação que a gente formou Maria Gadu, João Caetano, enfim. A gente tem vários artistas no Brasil e estourando no mundo que vieram da EMIA. Mas o que aconteceu com a EMIA? EMIA foi uma escola que ficou quase 35 anos em uma única região da cidade, que era um bairro na Zona Sul, ali na Conceição, um parque lindo. Só que aquelas crianças que tinham oportunidade de ir para a EMIA, elas não pareciam comigo nem com meu filho, João Vitor, que é a criança preta mais linda desse mundo, e ninguém vai negar, não é mesmo? Então, e todo mundo precisa de políticas públicas, só que o todo mundo é todo mundo mesmo, não só as crianças da Zona Sul. Então, nós começamos a expandir o EMIA. Hoje, a gente expandiu o EMIA para Brasilândia, para Chácara do Jockey, e agora a gente está terminando uma obra para fazer o EMIA em Parelheiros. Parelheiros é a região da cidade de São Paulo que é no extremo da Zona Sul, onde a gente tem até uma comunidade indígena ali, muito forte. Só que o nosso índice de Parelheiros ele é muito negativo, porque é a região da cidade onde eu tenho o maior número de crianças grávidas. E como que a gente vai transformar essa realidade? A gente vai transformar essa realidade com o EMIA. Então, a gente está fazendo um investimento muito forte, e é investimento mesmo. Porque a EMIA, além dela fazer essa trilha de formação cultural e artística com a criança, a gente tem uma transformação com a família. Porque a gente também traz a família para perto. Então, a gente também transforma o território. A gente tem um impacto muito substancial quando a gente coloca um equipamento cultural numa região. Quanto tempo eu tenho para falar mesmo? Tem mais 5 minutos. Então tá, vou falar mais 2 programas. E aí, vou contar as coisas que eu estou fazendo para vocês ir lá para São Paulo conhecer. E o EMIA é esse, que é muito legal, e ele é um investimento muito grande. E aí tem um outro programa, e o EMIA a gente fala de criança, né? Porque a gente começa com 6 anos. Então a gente está falando de políticas públicas de primeira infância. E aí, qual a idade de vocês? Quem tem 18 anos aqui? Levanta a mão. 15, 16... É isso, né? Vocês estão nessa geração aí maravilhosa. O que foi? Volta para cá! Olha a confusão. E aí que a gente tem um programa para a juventude chamado Rede da Hora. Olha lá, a tia gosta de atenção. Chamado Rede da Hora. O que é o Rede da Hora? A gente criou, Roberta, containers em alguns equipamentos que também estão ligados nas regiões mais periféricas da cidade. E dentro desses containers, porque eles são muito modernos, fala ali de criatividade, de economia criativa, a gente oferece cursos de 4 linguagens. Então, tem comunicação, que o jovem lá... Vocês estão me ouvindo? Ah, então tá bom. Que os jovens lá, eles aprendem desde ser influencer a fotógrafo, maquiador, costureiro e administrativo. Só que tudo isso, os nossos formadores também são jovens. Porque a representatividade está ali. É mostrar que eu posso e você pode também. Então, a gente está conseguindo ali fazer formação e parceria com outros empresários para que os jovens consigam, depois de fazer essa formação na Rede da Hora, eles consigam ser encaminhados para o mercado de trabalho daquele segmento que eles escolheram. E aí que a gente tem a nossa menina dos olhos, que é o grande amor da minha vida, que é a virada cultural. Quem conhece a virada cultural? Gente, dia 27 e 28 de maio, vai para São Paulo agora, que a gente está fazendo a virada cultural do pertencimento. E é a coisa mais linda. A virada cultural esse ano, ela está completando a maioridade. Ela está fazendo 18 aninhos, essa moça simpática. E durante
seus 16 anos, ela foi na região central da cidade, porque fazia sentido a ocupação da cidade, as pessoas irem para o centro, ocupar o centro. Só que a gente passou por uma pandemia, as pessoas ficaram desempregadas. Eu, que sou gestor de família, pai, mãe, como é que eu levo 3, 4 filhos para o centro? É condução, é comida. Como é que eu volto de madrugada se eu estou desempregado? Então, eu não vou levar entretenimento e cultura para minha família e para os meus filhos. Então, a gente entendeu que era o momento de levar a cultura aonde as pessoas estão. E isso é muito na orientação do que é o prefeito Ricardo Nunes, que é o prefeito da cidade de São Paulo, que ele faz todas as nossas políticas públicas pensadas para a ponta, para levar aonde as pessoas de fato estão. Então, no ano passado, a gente começou com essa ousadia de levar a virada cultural para 8 macro-regiões. E eu tive a certeza que eu estava no caminho certo, porque a mudança assusta. As pessoas têm medo e é natural. Então, a gente começou a receber mensagens no Twitter da secretaria falando assim: eu moro na Sumaré, que é um bairro muito legal da cidade de São Paulo. E aí falava assim: mas eu ia para a virada cultural todo ano, assistia vários shows, rodava o centro inteiro, pegava um táxi e voltava para minha casa. Como é que eu vou agora para São Miguel Paulista para ver X artista? E aí que alguém foi lá e respondeu: eu tenho 27 anos, eu moro no Grajaú, e é a primeira vez que eu vou ter uma virada cultural para chamar de minha. A gente ganhou ali. Porque, de fato, Roberta, a gente mudou o camarote da virada cultural, que antes era no Copan. Copan é um prédio muito famoso de São Paulo, que fica ali no centro, na Avenida Ipiranga, porque a gente tinha um palco ali na República. Então, a galera que mora ali assistia de camarote. E eu mudei esse camarote para ser da Coab de Itaquera, na Avenida Brasil. Isso é a mudança. E eu quero mostrar para vocês um vídeo, e eu juro que é rápido. Tá na ponta? Meu vídeo? Aline, antes de você mostrar o vídeo... Não, tem que ser no encaminhamento. A senhora segura seu coração. Bota aí. Ela vai me cortar, ela já me mandou mensagem. Gente, a amizade é um caminho sem fim. Cadê? Tem que ser em painéis diferentes. Tem que ser, eu avisei a Neuzinha. Cadê? Boa. Eu juro que é rápido, Gi. Cadê, gente? A Giovana vai brigar comigo. Aê. Aumenta o som. Acabei. Não é, na verdade, é só para vocês entenderem a distância de São Miguel para Sumaré, dá 2 horas, Aline. Dá 2 horas. 2 horas. Né? O quanto é importante a gente descentralizar, o quanto é importante a gente entender essa visão da Aline, da Yara, que precisa chegar onde tem que chegar, que é na ponta. Bom, agora, vocês já ouviram falar do Cria de Favela, gente? Raul é demais. Pesadão. Raul, a última vez que você postou a nossa foto, eu ganhei muitos seguidores. Quero tirar muitas fotos hoje. Pessoal, tirem foto com o Raul. Mas ele precisa compartilhar depois. Raul, eu acompanho muito essa trajetória, gosto muito, muito de verdade.
Gosto porque Raul, ele transita em todos os lugares. Isso, ele nos ensina que a gente precisa transitar em todos os lugares. Nós temos a nossa pauta, vamos continuar defendendo ela, só que a gente precisa transitar para levar as narrativas para outros lugares, né? Um pouco do que a Aline falou aqui, um pouco da Yara, que a Yara falou aqui. O que você sente que dentro... Como que está essa ótica dentro da favela? Como que está essa ótica dentro da periferia? Está chegando a cultura? De que forma está chegando? A gente está conseguindo escrever os editais, né? Porque é um desafio. Os editais estão ali, mas a gente está conseguindo escrever esses editais? Por que a gente não consegue escrever esses editais? O que as secretarias de cultura podem nos auxiliar em relação a isso, Raul? Uou! E aí, galera, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde. Eu acho que, antes de tudo, cara, agradeço muito, né, ao Breno, à Neuzinha, a todo mundo da CUFA Goiás, da CUFA Brasil. É muito importante a gente estar aqui nesse palco hoje com esse tema, né, galera? Fora do eixo Rio-São Paulo, fora ali do Sudeste, falando sobre cultura, sobre vida, sobre periferia, sobre potência, e a gente precisa cada vez mais multiplicar e fazer isso, né? E eu acho que minhas colegas que vieram antes de mim trouxeram isso em suas falas. Eu queria dizer também como eu estou honrado de estar aqui nesse palco, né? Onde a gente, além de ver as mulheres negras, né, falando, determinando, tomando os caminhos da construção do Brasil que a gente acredita e que a gente ainda trazendo a realidade periférica e ainda, enfim, sendo disruptiva na construção de um novo Brasil, né? A partir de nós, a partir da nossa cultura, da nossa arte, da nossa existência, do nosso lugar. A cultura, né, ela me salvou. Eu gosto sempre de falar isso, né? Porque, sendo cria do Complexo do Alemão, quem já ouviu falar do Complexo do Alemão aí? Agora vamos dar o papo reto, na moral. Ouviu falar bem ou ouviu falar mal? Tá ligado? É isso. A maioria dos territórios periféricos hoje, né, ainda são vistos sobre a ótica do preconceito, da criminalização, da não potência, do não muitas coisas, quando na verdade é ao contrário, né, galera? As violências, obviamente, elas existem dentro daquele território, mas elas não nos resumem. E é dentro desses espaços, é dentro desses lugares que a arte, que a cultura, que a inovação, que os saberes diversos surgem. Infelizmente, muitas vezes ainda pautada pela ausência dos direitos mais básicos, né? E nesse cenário, né, eu sou cria de várias áreas do Complexo do Alemão. O Complexo do Alemão é um conjunto de 16 favelas, são quase 200 mil pessoas em um único complexo, né? E eu sou dentre essas 200 mil. E é muito bom ouvir a Aline falar do hip-hop, trazer o hip-hop, né, com essa força, porque é isso, eu também sou filho e fruto do hip-hop, né? O funk, o hip-hop, eles salvaram a minha vida muitas vezes. Literalmente, principalmente Racionais, ali num período, né, da minha época, os artistas dentro do meu lugar, mas foram as primeiras vezes, através da cultura, né, do hip-hop, através da cultura da arte, através da cultura, de ver pessoas como nós ocupando os palcos, os microfones, os locais de construção de consciência na vida que me moldaram, né? E eu acho que quando a gente fala sobre cultura, seja aqui no Goiás ou seja em qualquer lugar do Brasil, a gente está falando de periferias. E quem é de periferia tem que saber que ser periférico, ser favelado, para mim hoje é um orgulho. Um orgulho não no contexto da desigualdade, mas na realidade que a gente tem de coletividade, de compartilhamento mútuo, de fortalecimento um do outro, uma da outra, né? E quando eu falo que a cultura me salvou, foi porque os projetos sociais que eu fiz parte antes de construir os meus próprios me salvaram. Então, por exemplo, ter a CUFA, né, como uma grande escola e uma grande referência, na época no Complexo do Alemão, o Afro-Reg e tantos outros, são espaços que eu passei e aprendi um pouco de coisa com cada um desses projetos que me trouxeram uma consciência mais crítica sobre o meu lugar. E aí, quando eu conversava com as pessoas da minha favela, pô, o que você acha do alemão? Ah, eu quero ir embora, eu quero sair daqui. Não queria morar mais aqui. Mas por quê? Ah, porque a gente não tem um saneamento, porque a gente não tem isso e aquilo, e etc. Né? A gente foi moldado a olhar para a ausência como regra. E quando eu me tornei um comunicador, eu comecei a procurar mais o que tem de legal aqui dentro da minha área. E aí foi quando eu vi a galera fazendo passinho, a roda de rima do rap e do freestyle, é o funk acontecendo, é o balé, são vários processos, né? E quando a gente pensa cultura, eu acho que a cultura ela é muito importante, Aline, porque ela é transversal a todos os processos, né? E aonde a cultura na favela acontece? É no beco e na viela,
às vezes é ocupando aquela quadra que, em tese, é só de esporte, mas, na verdade, é de tudo, porque a cultura unifica os processos, né, e constrói soluções possíveis a partir daquela realidade. E aí, nessa mesclação, nesse fluxo, eu comecei a observar também, Aline, eu comecei a observar, Giovana, o que faltava ali dentro do território, né? Por que as coisas não chegam? Por que o alemão é visto como violento e não como potente? Por que as coisas incríveis que eu vejo dentro desse lugar, as outras pessoas não veem? Porque em vários espaços que eu fui procurar emprego na minha vida, quando eu falava que eu era do Complexo do Alemão, eu não conseguia um trabalho falando que eu morava naquele endereço, e aí muitas vezes eu precisei omitir o meu lugar para poder avançar na sociedade, isso antes, né, de ter passado por essas escolas sociais, e hoje perceber o quanto é violento você ter que negar o seu lugar, o seu endereço, o chão que você cria, para que uma sociedade te aceite, quando, na verdade, gente, são as favelas, as periferias, quilombos, aldeias, em todo o território nacional, que fazem esse Brasil acontecer. São pessoas que... E, principalmente, o eixo sudeste ele é muito curioso, né? Porque eu acho que tem as suas potências, tem as suas importâncias, mas é meio que é cenográfico também. Porque se a gente dá um rolê pelo Complexo do Alemão agora, eu garanto para todo mundo, a maioria das pessoas que a gente vai encontrar são gente do Norte e Nordeste. São pessoas descendentes indígenas e quilombolas. Então, por isso que é importante um Expo Favela aqui em Goiás, porque é importante descentralizar o entendimento nacional e internacional do que é Brasil. Eu acho que eu acho que esse é o eixo central, é fazer o caminho inverso, é olhar a raiz das potências que construíram essas verdades, né? E são nossos familiares, são os nossos ancestrais, é a nossa cultura, é a nossa arte, é a nossa história e a nossa sobrevivência, que sai todo dia de casa, 2 horas de ônibus antes do sol nascer, para ligarem os interruptores da vida, para abrirem a porta dos prédios, para fazerem o fluxo acontecer, e somos nós os últimos a saírem, a voltarem para os seus lares, a pegarem novamente 2 horas de ônibus lotado, e no meu caso, eu não sei como é que é aqui no Goiás ainda, mas você pode chegar na sua favela e está tendo uma operação, está tendo um conflito, acabou a luz por conta disso, e nem entrar em casa você consegue. Então essas realidades, elas precisam ser ditas para dizer que a cultura do olhar de fora para dentro sobre a favela de violência não é a realidade nem a verdade. A ausência de políticas públicas simples e reais, mais básicas que sejam, é o que faz esse fluxo acontecer. Mas dentro do território favelado existe potência, existe transformação, existe solução para o que a gente procura hoje, para alavancar, né, a potência do que é o nosso Brasil. E eu acho que a cultura é a ferramenta central, por isso que é importante estar aqui nesse palco. Ainda é difícil, mas eu acho sim que tem avanços, né, finalizando aqui e retornando para a Giovana, mas eu acho que o que faltava, né, e o que vem se construindo ao longo do tempo, eram essas pessoas, eram esses rostos, dentro desses espaços, dentro desses lugares. A gente tem que participar, sim, da construção da política do nosso país, da política pública do nosso país, porque foi com muita luta que essas mulheres incríveis ocuparam esses espaços, onde durante muitos anos a gente olhava e não se reconhecia, e quem estava ali para falar sobre nós, trazia no discurso de quem deveria trazer solução, o preconceito para o nosso lugar, porque são pessoas que também não conheciam e não têm a nossa vivência. Então, primeiro, eu acho que está acontecendo por conta desse palco. Esse palco é o puro exemplo de que, sim, há avanços, mas precisa descentralizar, precisa desburocratizar, e aí para devolver realmente para você, Aline, eu acho que aqui a gente está vendo um timaço de jovens, e eu creio que seja um misto, né, de pessoas que são da periferia e que não são. E a minha colaboração para essa tarde aqui com vocês é que vocês se encontrem, se conectem, compartilhem as suas culturas e criem um Brasil que não tem distanciamentos e barreiras invisíveis, mas para aquele Brasil que dá a mão, que fortalece um ao outro e que constrói possibilidades diversas. E a cultura é uma dessas ferramentas centrais para a gente fazer isso. E quem tiver ideia de projeto, né, porque o tanto que vocês falam aí, mano, criatividade... com certeza não está faltando. Então, todas as pessoas que estão aqui, valorizem o seu amigo, a sua amiga, a sua colega, a pessoa que está do seu lado. Se ela gosta de dançar, se ela gosta de desenhar, se ele gosta de fazer passinho, se ele gosta de mandar hip hop. Como é que vocês se fortalecem entre si? Como é que vocês fazem as suas redes de transformação, às vezes, para construir aquilo que ainda não tem dentro do seu território? E chegando a essa construção comum, vocês procurem essas pessoas aqui, ó. Ou procura a CUFA, sacou? Eu estou com a ideia de um projeto, eu não faço a mínima ideia de como se escreve um edital. Me ajuda,
Me conecta com as colegas que estão aqui no palco. Eu acho que é muito sobre isso, gente. Não tem muito o que falar sobre cultura periférica. A cultura no geral, ela é, né? E a cultura da periferia é a de construir soluções ao longo da nossa existência. E foi essa cultura, foi esse processo que me tirou de um barraco de madeira na beira da vala no Complexo do Alemão. Eu ainda moro, eu só saí dessa situação. Para rodar por mais de 23 países no mundo, né? Para poder, eu que fui alfabetizado pelo Mano Brown há pouco tempo, ter a possibilidade de encontrar não só com ele, mas com outras pessoas e me tornar amigo daquelas pessoas que eu era ídolo enquanto jovem, né? E eu acho que é um pouco disso. O hip hop, o funk, a favela me salvou. Isso é a nossa cultura. Qual é a sua cultura? A sua cultura importa. Vamos conectar as culturas e construir um Brasil possível. Eu acho que a cultura é a ferramenta central para a gente modificar a realidade do que a gente quer. Tamo junto. Raul, eu sempre gosto muito de te ouvir. Aliás, gente, quando ele fala que 23 países, quer conhecer os países, pontos culturais, acompanha o Raul nos stories. Que é isso. Eu conheço muita coisa através dos seus stories, viu? E eu dou dica de como você, que nem eu, pobre, sobrevive e se vira nesses lugares, né? Esse é o rolê. Mesmo. Não, é verdade. É verdade. E assim, mochila nas costas, esse é o Raul Santiago. Me toca ainda, é muito forte, por mais que isso aconteça, a gente sabe que acontece, é esse fato de você ter que negar o seu endereço, ter que negar a sua originalidade para você poder arranjar um emprego, se encaixar no que a sociedade impõe. Isso é muito ruim, isso é muito foda. Raul, obrigada, viu, pelo partilhamento. E agora, gente, eu vou falar da Roberta. Porém, eu tenho aqui um desafio muito grande, Roberta. Antes de falar da Roberta, vou fazer uma comparação. O pessoal aqui conhece Celso Ataíde? Levanta a mão quem conhece Celso Ataíde. É isso. Celso Ataíde, ele é um grande professor para mim. Então, assim, vocês estão me vendo aqui falando, né? Se Celso Ataíde brota ali, trava. Então, quando vocês me verem travando, é porque Celso Ataíde brotou. Porque é aquela história, né? Você não quer errar na frente do seu professor, né? Você nunca quer errar, né? Aquele medo, estou falando certo, não estou falando merda, não estou, né? Daquele jeito dele, pô, você falou uma puta merda. E também, se eu não falei merda, ele também não vai falar nada. E a Roberta, ele é bem assim, não falou nada porque eu não falei merda. Certo. E a Roberta eu acompanho muito. E aí eu criei, né? Criei com a Aline, tudo certo, o Raul, mandei um áudio, li sobre a Yara. Acho que chegou na Roberta outra vez. Falei, puta, mas o que eu vou falar para a Roberta? Porque eu acompanho a Roberta, não é de hoje, acompanho sua caminhada. E assim, é aquela coisa de energia, um dia vai encontrar, né? Já estou mentalizando com muita gente, com Oprah, Michelle Obama. E eu não consegui. Tanto que eu falei assim para todo mundo. Eu construí uma frase, a Aline falou assim, não. E aí, como eu deixo a Aline mandar em algumas coisas na minha vida, eu segui o que ela falou. E eu falei, então eu vou construir com ela. Então eu queria contextualizar, Roberta, que eu te admiro muito. Acompanho a sua trajetória e você precisa continuar. A Aline precisa continuar, a Raul precisa continuar, a Yara precisa continuar. Eu preciso me fortalecer em vocês. Eu preciso dessa energia também para poder continuar. Tá? E dentro desse contexto, de tudo que foi dito aqui, você está ali no Ministério, é um desafio estar no Ministério, é uma mulher preta, tem que se impor a todo momento. Quais são os desafios que até a gente precisa trazer para abastecer o município, para abastecer os estados, dentro do que o Raul falou, a gente sair do eixo, né? Sul e Sudeste está vindo aqui para Goiânia. Quais são esses desafios do Ministério da Cultura? Como trazer fomento para esses espaços, para esses estados, para esses municípios? Salve, Goiânia! Eu sempre falo bom dia ou boa tarde. Hoje eu vou falar salve porque eu não sei que horas são. Quero agradecer a CUFA, Breno, obrigada. Giovana, uma alegria. Yara, Aline, Raul. Deixa eu começar aqui dizendo uma coisa que eu não tinha visto ainda no Brasil. Atenção, Goiânia. É a primeira vez que 3 representantes de 3 níveis de governo diferentes, de um município, do Estado e do governo federal, com poder de gestão,
o que significa que é poder de mando na gestão, estão reunidas num palco. Alô, CUFA, arrasou! Arrasou! Essa foto é foto de livro de história. Só isso que eu quero dizer para vocês. Porque a gente conhece a história do nosso país. É um país que demorou muito a incluir pessoas como nós. Nós estamos nos incluindo e nos incluindo com a nossa força e com a nossa disposição de mudar as nossas famílias, fortalecer os nossos amigos, construir os nossos caminhos que são de futuro, de olhar para frente, sempre coletivamente. A CUFA representa isso, Giovana. Sempre construir coletivamente e mudar a história dos nossos lugares, ruas, bairros, estados, municípios, estados e do país. Hoje eu sou uma coisa chamada secretária nacional de comitês de cultura, mas eu comecei a vida e nasci em Guarulhos, que é uma cidade periférica do centro de São Paulo. Fui criada num bairro periférico, que é o bairro de Braz de Pina, no Rio de Janeiro. Nunca morei numa favela, mas neste bairro é o primeiro lugar que teve uma favela urbanizada da história do Brasil. Então, é um bairro que tem uma história de junção e de melhoria da qualidade de vida das pessoas e que depois piorou. Está muito complicado por conta das relações sociais ligadas à violência. Estudei em escola pública a vida inteira, no Colégio Pedro II, um colégio centenário muito importante do Rio de Janeiro. Estudei em universidades públicas, fiz História na Universidade Federal Fluminense, fiz Sociologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e depois fui estudar Gestão na Fundação Getúlio Vargas, porque é importante a gente continuar sempre observando à frente e aonde a gente pode melhorar para dentro e para fora para construir e ajudar na mudança da sociedade brasileira. E hoje eu fui gestora de município, gestora de estado, professora por 15 anos de sala de aula e trabalhei num CIEP, que é uma joia que mistura a cultura e a educação nesse país. Eu fui professora de CIEP por muitos anos e mudei minha vida justamente quando eu fui trabalhar numa favela. Eu fui trabalhar na favela do Jacarezinho. E aí, se vocês não conhecem, vocês derem uma procurada. Mas a favela de Jacarezinho tem muitas realidades, muitas camadas. Agora está na moda falar isso. Atenção, meninos, é uma construção de narrativa. Muitas camadas. Não tem uma cebola? Ela não tem muitas camadas? Então, as coisas têm muitas camadas. E este lugar, o Jacarezinho, tem muitas camadas. Quando eu cheguei lá como professora e eu dava aula no EJA, vocês sabem o que é EJA? Quem quer falar aí? Educação de jovens e adultos. Eu entrava naquele lugar de noite, a minha família, obviamente, apavorada, porque eu entrava no Jacarezinho de noite. Aí eu olhava aquilo e encontrava com uma pessoa quase todo dia. O nome dele é Monarco, que é um sambista muito importante da escola de samba Portela. E seu Monarco vinha com um saquinho, juro, gente. Ele vinha com um saquinho, eu entrando na favela, e ele falava: "Ô, minha filha, Deus te abençoe. Hoje você fica... Cuidado aí, não sai muito cedo." Ou no outro dia ele falava: "Tá tranquilo aqui hoje", sempre me acolhendo, porque ele morava justamente no caminho que eu ia dar aula lá dentro do Jacarezinho. Esse cara é um cara da cultura. Mestre Monarco, entre outras músicas, compôs Vai Vadiar. Vocês conhecem essa música? Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, que foi gravada pelo Zeca, entre outras músicas. Toda vez que eu chegava naquela favela para dar aula, para dar aquela aula de história, às vezes até meio reme-reme, porque a gente no final do dia já está até meio cansado, eu passava pelo Monarco, mas na entrada da favela tem a escola de samba do Jacarezinho.
E eu passava pelo Monarco, passava pelos meninos que estavam ali tocando rap, passava por uma outra galera, passava pelo campo de futebol, onde sempre tinha uma galera. Às vezes eu passava pela igreja, onde estavam entrando as mulheres para o grupo de mães, olhava ali o grupo que estava se organizando em torno das costureiras, da cooperativa de costureiras do Jacarezinho, e aquele lugar, e este olhar que eu aprendi no caminho da entrada do Jacarezinho até a minha sala de aula modificou a minha vida. Por quê? A cultura estava impregnada naquele cotidiano daquela favela, da favela do Jacarezinho. E isso faz com que a gente enxergue os lugares e os territórios de uma maneira completamente diferente do que a gente enxerga, geralmente. Não é um lugar que tem que ser observado pela sua carência e pela lógica da violência, mas pela potência e construção que a cultura pode possibilitar. É assim que eu me aproximei da favela e mudei minha vida. Saí da sala de aula e fui virar gestora cultural. E aí vai uma dica para esses jovens que estão aqui. Alguém aqui já pensou em trabalhar com cultura? Olha, pouca gente ainda. Pouca gente. Você também? Eu sou uma coisa, assim como a Aline, como a Yara, e também o Raul, de certa forma, uma coisa chamada gestora cultural. É uma forma de lidar com a cultura, administrando, construindo políticas públicas e alternativas para que a cultura seja uma realidade para o país da gente como forma de desenvolvimento econômico, de empregabilidade e, principalmente, de afirmação de um país melhor, que organize a nossa sociedade de uma outra forma, fortaleça a cidadania e fortaleça a gente como seres humanos. Eu optei por fazer isso na minha trajetória. E comecei no município e hoje estou no governo federal. É como se fosse o topo da cadeia alimentar da minha carreira. Acima de mim não, e dos meus colegas, obviamente, da nossa carreira, só a ministra de Estado. E depois só o presidente da República. É papo de um negócio que chama autoridade, o que a gente é. A gente entra pela porta de autoridade a autoridade. Isso começou com uma trajetória de enxergar um território como um território potente para desenvolvimento de coisas relativas à cultura. E se mostrou uma opção. Claro, este é um engajamento político meu, é um engajamento de construção de conteúdo, de elaboração intelectual, porque todo mundo produz construção intelectual. Todos nós produzimos conteúdo, mas também uma opção de carreira. Porque existe a possibilidade de pessoas que são da periferia se construírem com uma opção de carreira na área cultural. Isso, de alguma forma, é uma forma de democratizar e de gera formas de democratizar e ampliar, abrir portas para outras pessoas como nós, que não estão lá na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Ipanema, no Leblon, ou nas regiões mais nobres do município da onde a Aline vem, que é São Paulo. A gente representa descentralizar recurso, verba, vulgo, dinheiro, para outros lugares, sem ser Ipanema, Leblon, a Faria Lima. Procura na internet o que é Faria Lima, todo mundo tem que saber. Ou a Zona Sul de São Paulo. Significa que pessoas com o nosso olhar observam a cultura e os investimentos culturais de forma a serem descentralizadas, que cheguem em outros lugares, vielas, quebradas, bairros populares, quilombos, lugares onde se concentram populações indígenas e outras formas de relação. E outra coisa que é muito importante, que esta mesa representa aqui também, a lógica de que esse é um país que não é mais como antigamente, onde pessoas jovens não tinham voz, onde pessoas negras não tinham a possibilidade de galgar postos e modificar a realidade
da população brasileira, onde mulheres não tinham voz e direito da imposição dos seus direitos, e, principalmente, o grande preconceito territorial e geográfico que funda esse país, onde pessoas que não estão na centralidade do lugar que eu venho, o Rio de Janeiro, do lugar que a Aline vem, do estado de São Paulo, esses lugares sejam fomentados e recebam aporte de recurso, atenção e, principalmente, políticas públicas concretas para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento das pessoas que moram lá e para que a gente seja, uma coisa que eu sempre gosto de dizer, mais feliz, porque a gente veio nessa vida, meu povo, foi mesmo para ser feliz. A gente não veio para sofrer, para ficar na sofrência. A gente veio para fazer um grande pacto com as nossas felicidades. É assim que eu interpreto essa nossa relação com a cultura, e eu acho que é isso que esses jovens precisariam ouvir aqui de mim. Obrigada, gente! Obrigada, CUFA! Vocês entenderam, né? Por que eu estava com dificuldade de formular a pergunta, né? Pessoal, nós temos aqui 8 minutos. Vamos abrir aqui para perguntas. Perguntas para a Aline. Alguém tem pergunta para a Aline? Tem algum microfone ali? A Aline ali. Oi. Bom dia, boa tarde também, não sei que horas são já. Eu sou a Liz, eu trabalho com cozinha já há 7 anos. E a pergunta é para a Aline, mas depois eu vi que todo mundo falou um pouco sobre a minha dúvida, que é um pouquinho mais complexa. Eu tenho Espera só um pouquinho, desculpa, te interromper. Como que é seu nome? Liz. Liz. Isso. Tá. É para Yara. Yara aqui e a Aline lá. Isso. É que, como eu falei, cada um falou de um ponto, então vai ser bem com a pergunta geral e quem responder vai ser muito bem-vindo. Que eu tenho projetos de cozinha, eu também moro numa cidade interior que tem muita cultura, e eu vejo isso, e eu quero levar esses projetos. E, por exemplo, você até mencionou do Martins Sererê, eu faço uma feira que vai retornar essa semana, inclusive, para lá. Então, a Feira das Minas, é uma feira totalmente de mulheres, empreendedoras. Oi? Sou frequentadora da Feira das Minas. Então, já está em casa, porque já faz 1 ano, foi algo que, inclusive, mudou a minha vida, essa abertura de cultura, principalmente feminina, né? E eu vejo que uma preocupação de trazer esses eventos para o centro de Goiânia, e até eu já tive a oportunidade de ir na Virada Paulista também, e eu vi essa questão quando eu morei em São Paulo, que o centro é muito aquela coisa comercial 8 às 18. Passou disso, é outra camada de realidade que você falou, que tem moradores de rua, tem a periferia que vai para ali, que às vezes não tem nenhuma condição. E eu vejo esse preconceito tanto da nossa parte, tanto dessas outras camadas, o preconceito de levar esses eventos tanto para a periferia, tanto para esse centro cultural, principalmente pela questão de segurança. Então, a minha dúvida é como esperar e cobrar isso do governo, no caso de Goiás entra você, e como quebrar essa parte desse preconceito mesmo das pessoas e o que a gente tem que cobrar para ter essa segurança maior. Porque, como o Raul falou, às vezes tem um evento muito legal na periferia, mas você chega lá, está tendo alguma coisa, polícia envolvida e toda essa questão que a gente sabe que realmente tem. Então, eu queria saber o que a gente pode esperar tanto da parte do governo e como a gente pode trabalhar isso dentro da nossa sociedade, além do fator racismo que a gente já sabe que tem também. Liz, né, o seu nome? Isso. Liz, eu acredito que isso é um trabalho extremamente macro, que não vai envolver somente a máquina pública, mas envolve, inclusive, a inscrição de projetos de pessoas dessas regiões, projetos culturais, para que recursos cheguem a essas regiões, para que eventos possam acontecer ali. Porque eu acredito que muitos dos preconceitos, principalmente com regiões mais periféricas, é por desconhecimento. As pessoas não conhecem aquele lugar, não conhecem a cultura que é feita naquele lugar, não conhecem ali a própria região e, às vezes, fica presa em um preconceito porque em jornais ou na grande mídia, na pequena que seja, só se vê o lado ruim dali.
Então, eu acredito que o passo número 1 é que as pessoas dali busquem as secretarias, busquem a gestão pública para conseguir recursos. E por parte da máquina pública, da gestão pública, vou falar aqui sobre o estado de Goiás, porque é onde estou hoje, mas aqui nós já tivemos um passo muito grande em relação à segurança pública. Então, com o trabalho, com o apoio, com a parceria da gestão pública, levando segurança para ali também, eu acredito que é o que vai somar. Mas vai somar aquilo que a base vai ser o desenvolvimento de projetos na região. Lógico que nós também podemos pensar em construção de equipamentos naqueles lugares, investimento em pontos de cultura naquelas regiões também, mas tudo vai partir do trabalhador da cultura dali. Então, a minha visão enquanto gestora, ou talvez até como goiana, que sou nascida e criada aqui, é justamente essa, que não vai partir só da entidade pública, mas também não vai partir só do privado. Tem que ter a união de ambos, mas aquilo nascendo na própria região. Tem mais alguém? Está chegando nossa hora. Tem mais alguém? Tem aí alguém? Ó, pergunta bem rápida para dar tempo da... Como que é o nome da senhora? Como? Val, para a dona Val também falar, que aí a gente fecha. Vamos lá. Maravilha, eu sou Joãozinho Igualdade, de Aparecida de Goiânia, também militante da cultura há 30 anos no movimento cultural folclórico. E a minha pergunta é para a Aline, que é do município longe de nós, né? Mas a virada cultural de São Paulo a gente acompanha há muito tempo, né? A gente vê que é algo que envolve a sociedade, a comunidade local. E a gente vê que essa realidade não é muito aqui, entendeu? Do nosso centro-oeste. Entendeu? A gente tenta incentivar para que isso aconteça aqui, só que não sei se é a gestão engessar para que a gente não consiga levar à periferia o acesso mais fácil à cultura, a promover esse tipo de evento que envolve toda a comunidade local. E hoje a juventude precisa de cultura. E hoje a gente vê que no estado de Goiás, eu que já venho desde criança no movimento folclórico, sou quadrilheiro junino, já, então, a gente está chegando nesse momento, né? E a gente vê a dificuldade que tem, não das secretarias, mas da gestão superior, entendeu? De achar que esse movimento da periferia... A dona Val, corre com a pergunta. Esse movimento da periferia, às vezes, não dá voto, mas para nós, olha o tanto de jovens que tem aqui, entendeu? Estudantes que precisa estar no momento desse, de interação. Eu vi ali idosos, crianças, adultos, tudo envolvido com o projeto. Qual é a saída que você tem ali em São Paulo para que você consiga, com os gestores, fazer com que isso aconteça? Como é seu nome? Joãozinho. Joãozinho, primeiro, parabéns pela sua trajetória e o trabalho cultural que você faz aqui. É super importante manter essa cultura popular. Eu vou responder de maneira bem rápida. Sabe o que a gente precisa fazer de verdade para mudar isso? A Roberta falou uma coisa aqui que é fundamental. É um quadro, é uma foto histórica. As pessoas, no geral, a sociedade, só vão saber o impacto do que sou eu lá na cadeira de secretária de Cultura de São Paulo, do que a Roberta, do que a Yara, do que a Margarete, daqui a 100 anos. Não é hoje. E aí, que nesse período de 100 anos, essa juventude toda que está aqui, essa galera linda que acabou de chegar, essa turma, essa geração pungente que está aqui, a gente precisa ter foco na missão. Foco na missão de entender que é possível ocupar esses espaços. E como que a gente faz isso? Porque a gente só muda o olhar. Por que 15 anos a virada cultural foi do mesmo jeito? Por que só mudou quando eu cheguei? É o que o Raul falou. A gente dá valor. Ele, quando começou a ser comunicador, ele começou a olhar o que tinha de bom no território dele. A minha experiência, porque também foi a cultura e o rap que me transformou, e aí eu sei do impacto que isso que tem, eu estou levando para lá, para onde eu sou e para as outras periferias. A gente tem um olhar não hegemônico da cultura e da sociedade. A gente vive numa capitania hereditária da política. Há 500 anos, o Brasil é administrado pelas mesmas famílias. Eu sou a filha da dona Zenaide e do seu Francisco. Eu não tenho pai e mãe na política. Eu pago meus boletos e eu jogo para cima todo dia quem que eu vou escolher no mês. E está tudo bem. Só que é diferente a realidade. E o que a gente está fazendo aqui
é impulsionar esses jovens, porque hoje a gente está num momento muito ruim político, porque é o nós contra eles, é a narrativa curta, é o like, é a foto no Instagram, não é profundidade, não é saber de verdade o que muda a vida das pessoas e não só o que dá voto. Agredir dá voto, entender, compreender as dificuldades da secretaria não dá voto, não dá like. Então, isso muda daqui a uns anos, quando a gente começar a mudar os perfis dessas cadeiras. Acho que é isso. Pessoal, nosso tempo estourou, mas eu não consigo não ceder a uma Madame Nagô na minha frente. A gente tem 5 minutos? 2 minutinhos para a Dona Val? Tem. É isso. Vamos lá, Dona Val. Dona Val, estamos quebrando o protocolo, vamos ser rápidas. Então, eu e a senhora, um acordo nosso. Vamos quebrar o protocolo de uma baiana que agora virou goiana. Meu nome é Valdelice, mas eu sou a Val, sou a nega na moda, e estou em uma cidade onde me deu régua e compasso, que é a cidade de Goiânia. Eu estou aqui por causa da moda. Eu sou baiana, onde eu vinha da minha cidade pegar o cliente para levar para Salvador, fazer feira de moda. E, quando cheguei aqui, sofri muito racismo, muito preconceito. E não foi brincadeira não, viu, amiga? Mas eu não sou cuscuz para morrer abafada, né? É sobre isso. E vi nessa cidade uma oportunidade de crescimento. Criei uma marca que é a minha, que eu sou a nega na moda da 44. A 44 é um polo de moda aqui, o segundo maior polo de moda do Brasil, e eu vim trazendo a moda para aquelas mulheres que me olhavam e diziam assim, por que eu não posso? A 44 hoje é um local onde você, com R$200, eu visto qualquer pessoa. Eu tenho um projeto, um look salva uma vida, onde as pessoas me procuram para se vestir, para procurar um emprego. Então, eu dou do brinquinho ao sapato. E ela vai lá toda linda, toda bonita. Palmas, pelo amor de Deus, maravilhosa ela. Onde a gente vai passear agora, Lívia? E criei uma agência de negros, gente bonita. Ah, você é racista? Sou. Vou dar oportunidade ao preto, que não teve, o favelado. Não vou me prolongar muito por causa do tempo, ela já me deu essa vez, né? Eu quero agradecer à CUFA pelo trabalho que vocês vêm fazendo, ao Expo Favela, ao primeiro Expo Favela, que eu espero de muitos. Quero agradecer à minha secretária de Cultura, quero agradecer a essas mulheres pretas, porque hoje eu posso dizer, eu estou empoderada. Eu nem vou fechar, a Dona Val já fechou. Obrigada, Goiânia.